Belém tem cada história que seria roteiros de filmes e séries. Algumas dessas histórias são conhecidas do público paraense, já outras nem tanto. Talvez porque aconteceram em uma época onde a informação era de difícil acesso e não existia essa viralização de casos como acontece hoje nas redes sociais. Esse caso que vou contar hoje aconteceu na década de 70 e quando aconteceu deixou a sociedade paraense chocada por tamanha crueldade. O que vou contar hoje é a desconhecida história da tragédia da Casa Navio. Vou te contar duas versões dessa história que são muito conhecidas e no final vou trazer para você um relato real de quem presenciou a história. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Algumas pessoas que já trabalharam nesse local dizem que é um lugar com uma carga negativa pesada e com vários relatos de visagem e assombrações. Talvez seja porque esse lugar já foi palco de uma história trágica na década de 70. Bom, nesse vídeo eu vou te contar a história da Casa Navio, uma casa em forma de navio que era ícone que despertava curiosidade e cobiça na região do Entrocamento, a quase esquecida história de uma tragédia que abalou a cidade e virou um capítulo maldito nas manchetes do jornal Província do Pará no dia 28 de maio de 1972. Esse caso tem duas histórias. A primeira diz que Mariano Floriano, de 79 anos, era casado e sua esposa tinha a seu serviço uma costureira de nome Enide. Com o passar do tempo, Mariano e Enide se tornaram amantes, vindo a construir uma família paralela com filhos e netos. A relação durou 25 anos. Depois de 25 anos de vida extraconjugal com Enide Maria Correia, queria acertar as contas. No último ano, Mariano se desentendeu e o romance com Enide, que antes era a costureira da família, tinha esfriado. Durante o tempo de convivência, Mariano tinha comprado vários imóveis com a amante e agora queria tudo de volta. Ele queria a Casa Navio, construída para a moradia da sua segunda família. Dona Enide não concordou e negou-se a entregar a Mariano o imóvel. Ele tentou inicialmente reaver o bem pela polícia, onde não obteve êxito, pois se tratava de uma questão judicial e não policial. Na justiça, também seu Mariano não encontrou acolhida. Diante das seguintes derrotas, resolveu então despejar sua segunda família na marra, contando com a ajuda de dois filhos, Olívia e Paulo, filhos do seu primeiro relacionamento, que foram armados para o local. Assim armados, seguiu o trio para a Casa Navio, dispostos a tudo. Chegando lá, seu Mariano começou a gritar do portão da casa pelo nome de Enide, sendo então entendido pela filha Edisa, filha que teve com a sua amante, uma jovem de 22 anos, que, detalhe, iria se casar naquele dia. Ela vindo então ao chamado do pai, Edisa foi morta na hora pela própria irmã com um tiro no pescoço. O marido de Edisa ouviu os tiros e foi ver o que era, vindo assim também a ser baleado, mas agora pelo seu cunhado. A seguir, o trio invadiu a casa. Quando chegaram no quarto de Dona Enide, ignorando os pedidos de clemência, Mariano desferiu vários tiros, tendo ela morrido minutos depois no pronto-socorro onde foi levada. Mariano não atirava, mas coordenava toda a ação, mandando os filhos atirarem para matar. Após isso, fugiram em um táxi Fusca de placa 007. Pouco tempo depois, o pai e os filhos foram presos. O pai morreu pouco tempo depois e os filhos cumpriram pena na prisão. A segunda história diz que apenas Edisa foi morta no dia do seu casamento com um tiro no pescoço dado pela própria irmã e que o seu marido apenas foi baleado, assim como Dona Enide, mas ambos sobreviveram. Apesar dessas duas versões da história sobre a tragédia da Casa Navio ser muito conhecidas, eu consegui entrar em contato com um neto da nora do seu Mariano, que até hoje é viva e nos mandou um áudio contando toda a real história. Ouve aí. O caso é o seguinte: o seu Mariano casou com a dona Zuli, que era minha sogra, e teve o João e o Vinagre. Quando eles já eram grandes, seu Mariano se desquitou da dona Zuli e foi morar com essa costureira, construiu esse
essa casa lá no entroncamento, que era a casa navio, que chamavam. Ele viveu 25 anos com ela e teve uma filha por nome Edissa. Depois não deu mais certo, o seu Mariano veio embora morar na casa do João. O João casou com a Olívia e o Vinagre casou com o Nico. Só que depois o seu Mariano começou a ter umas paqueras com a Olívia. E o João, abestado, não dava papo, ou não acreditava, ou fazia de leso, sei lá. Começou a ter um caso com a Olívia e ficou lá. Só que depois eu um dia soube que lá na casa navio, eles tinham entrado um pouco no terreno dele, que era do lado. Ele tinha muito terreno lá e muitas casas. Aí eles foram lá medir e para resolver esse problema. Só que eles ficaram do lado onde era o terreno e o pessoal ficou do lado onde era a casa navio. E começou a existir uma discussão do pessoal que estava no terreno, que era a Olívia, o irmão da Olívia, o sobrinho da Olívia e o seu Mariano. E a Edisa, com a mãe dela, ficou do outro lado, a Eni. E nessa discussão, o pessoal do lado do terreno vazio, eles entraram um palmo ou dois, estavam armados. E nessa discussão eles atiraram e pegaram na Edisa, que era filha do seu Mariano, com a costureira. E aí ela morreu na mesma hora, ela caiu lá e morreu. E aí eles correram e entraram no carro e se esconderam. Vários dias ficaram escondidos, eles não foram pegos no flagrante. Vários dias ficaram escondidos. Quando eles se apresentaram à polícia, já foi com o advogado. E o advogado quebrou o galho deles. E eles foram para o presídio, passaram um tempo lá no presídio. E depois o advogado conseguiu o habeas corpus e eles foram tudo soltos. Tudo por causa de um pedaço de terra. E ele tinha muita terra no entroncamento e muita casa. Mas tu não sabe como é a pessoa, quanto mais tem, mais quer.